O programa Bolsa Família está completando 10 anos. Eu vou conversar sobre este assunto com o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. O senador Suplicy é conhecido por levantar a bandeira do programa da Renda Básica da Cidadania para todo cidadão e cidadã brasileiros. Senador Suplicy, que balanço o senhor faz dos 10 anos do Bolsa Família? É preciso reconhecer que se trata de um dos tentos maiores do governo do presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff, mas é preciso também reconhecer que a proposição, a ideia e as experiências começaram muito antes. No meu livro Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, eu procuro mostrar que a proposta da garantia de uma renda acompanha a história da humanidade, desde Confúcio. Quando você saiu de casa hoje pela porta, como é que você o fez? Pela janela? Não, pela porta. Pois bem, o nome do meu livro, Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, tem justamente o propósito de demonstrar que, se desejarmos efetivamente erradicar a pobreza extrema, absoluta, o objetivo maior da presidenta Dilma, construir uma sociedade civilizada e justa, prover dignidade e liberdade real para todos, uma solução tão de bom senso quanto você sair de casa pela porta é instituirmos uma renda básica de cidadania incondicional para todos. O programa Bolsa Família tem a ver com as origens da proposta da garantia de uma renda mínima. A ideia de se prover uma garantia de renda às pessoas acompanha a história da humanidade. Poderíamos falar desde a Bíblia Sagrada, o Antigo Velho Testamento, os grandes objetivos de justiça, o que está nos ensinamentos de Maomé, do budismo, de todas as religiões. Poderíamos parar um pouco na história, depararmos-nos com Thomas More, 1516, quando ele escreveu Utopia, e no diálogo do livro primeiro de Utopia, em que há uma reflexão sobre a pena de morte instituída na Inglaterra no início do século XVI, então um cardeal arcebispo está comentando que não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta, assassinatos, roubos e furtos, etc. Então, o viajante português Rafael Iptolodeu diz muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão de, primeiro, uma pessoa se tornar um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Um amigo de Thomas More, Juan Luís Vives, em 1526, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde, pela primeira vez, propõe a garantia de uma renda para todos os habitantes de Bruges. Sigamos mais 200 e poucos anos na história para encontrarmos em 1795 com Thomas Paine, um dos maiores ideólogos das revoluções americana e francesa, que em 1795, no ensaio Justiça Agrária, observa que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele tinha estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias de 220 e poucos anos atrás, porque lá na América a propriedade era comum entre os índios. Mas ele considerava de bom senso que toda pessoa que cultive a terra, realize uma benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, você pagaria a cada pessoa residente naquele país, uma proposta para todos os países, ele enfatiza, tanto se pagaria um capital básico quanto uma renda básica igual para todos, como um direito inalienável de todos
compartilharem da riqueza daquela nação e que lhes foi retirado quando instituída a propriedade privada. E poderíamos pensar desde as recomendações de São Paulo na segunda epístola aos Coríntios, que deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, segundo o qual, que resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Ou conversarmos com Karl Marx, que na crítica ao programa de Goethe, em 1875, escreveu que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a se poderem escrever como lema da sociedade, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Cheguemos ao século XX, Bertrand Russell, Os Caminhos para a Liberdade, observa que, depois de analisar o socialismo, o anarquismo, o sindicalismo, os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Primeira Guerra Mundial, e aí ele chega à conclusão que o seu plano é exatamente esse, que toda pessoa deve ter o necessário para a sua sobrevivência e daí para frente cada um vai ter aquilo que conseguir obter por seu talento, esforço, capacidade, criatividade, mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E economistas no mais largo espectro do pensamento, prezado Armando Rolenberg, desde a John Robinson, o Abba Lerner, Oscar Lange, Milton Friedman, Friedrich von Hayek, James Tobin, George Stigler, Philippe Van Parijs, Guy Standing, Klaus Hoff, no mais lá, James Edward Mead, muitos desses nomes laureados com o Nobel de Economia, todos chegaram à conclusão de que dever-se prover o mínimo para a subsistência de cada um. Alguns propuseram o imposto de renda negativa, que foi o primeiro conceito que eu aqui, inclusive, formulei, para prover a garantia de uma renda mínima, ou a renda básica incondicional, ou a renda básica de cidadania. Já, por exemplo, aqui no Brasil, poderíamos considerar que Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Milton Santos, Josué de Castro, sabe que Josué de Castro, em 1956, o grande autor de Geografia da Fome, Geopolítica da Fome, em 1956, como deputado federal, ao tempo de Juscelino Kubitschek, fez um pronunciamento na Câmara dos Deputados sobre os desníveis de renda no Brasil, onde ele diz: eu defendo o direito de todas as pessoas receberem o necessário para a sua subsistência como um direito de serem brasileiros. Ele formulou de uma maneira claríssima o direito a uma renda básica como um direito à cidadania. E o senhor considera, então, que no DNA do Bolsa Família está esse trabalho do senhor lá, que vem lá de trás? Bem, permita-lhe contar, então. Foi em abril de 1991, quando ingressei no Senado, que, interagindo com Antônio Maria da Silveira, que em 75 meu amigo tinha interagido comigo e escrito na Revista Brasileira de Economia a proposta da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, e eu o convidei para comigo trabalhar na elaboração de um projeto de lei que instituía a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo. Toda pessoa, se não recebesse pelo menos 45 mil cruzeiros à época, equivalentes a 2 salários mínimos e meio da época, ou $150, passaria a ter o direito de receber ou 30% ou até 50%, o governo definiria, da diferença entre aquele patamar e o mínimo de renda. Toda pessoa adulta teria este recurso garantido. Esse projeto, em abril de 91, foi apresentado, foi designado o relator Maurício Correia, então líder do PDT, que fez um projeto para que ele fosse instituído
ao longo de 8 anos, de 92 até o ano 2000, começando pelos de 60 anos ou mais até chegar a 25 anos ou mais, depois poderia baixar até 18, digamos. E este projeto foi aprovado por consenso do Senado, só 4 abstenções, em 16 de dezembro de 1991. Em agosto de 91, numa reunião realizada em Belo Horizonte, sob a coordenação de Walter Barelli, que era o coordenador do então governo paralelo, do presidente Lula, que tinha perdido a eleição para Fernando Collor de Mello, e reunidos 50 economistas, eu e Antônio Maria explicamos o que era a proposta. José Márcio Camargo, professor da PUC do Rio de Janeiro, disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas seria bom iniciar a garantia de uma renda mínima para as famílias carentes desde que tivessem crianças em idade escolar e que frequentassem a escola, de 7 a 14 anos, digamos. E ele escreveu na Folha de São Paulo um artigo propondo isto em dezembro de 91 e outro em 93. Cristóvão Buarque, que na Universidade de Brasília, como professor, elaborava ideias nesse sentido, e José Roberto Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas, ambos em 94. Cristóvão Buarque, quando era candidato ao governo em 94, segundo semestre, me disse: Eduardo, eu vou propor a garantia de uma renda. Eu gostaria que você estivesse nos meus comícios. Eu comecei a participar intensamente dos comícios e defendendo a proposta. E, pois bem, Cristóvão Buarque, no início de 95, em Paranoá, aqui perto, inicia a primeira proposta de garantia de uma renda mínima associada à oportunidade de educação, também denominada Bolsa Escola, enquanto que José Roberto Magalhães Teixeira apresentou a proposta em novembro e dezembro de 94 para a Câmara Municipal, baseada nos artigos que mencionei de José Márcio Camargo, e me chama para falar porque o vereador Celso Nunes, do PT, tinha votado contra no primeiro turno na Câmara Municipal de Campinas, porque não haviam sido aceitas as suas emendas de acordo com a lei da criança e do adolescente, o estatuto. Então, daí eu fui lá, conversei horas na casa de José Roberto Magalhães Teixeira, o prefeito, e ali chegamos ao entendimento. No segundo turno, o vereador do PT votou favoravelmente, e eu considero, porque ambos começaram no primeiro semestre de 95, tanto Cristóvão Buarque como José Roberto Magalhães Teixeira, como pioneiros das experiências locais da garantia de uma renda associada à educação ou Bolsa Escola, que logo depois começou a ter experiências mais e mais positivas. Em outubro daquele ano, eu mesmo fui a Ribeirão Preto e falei com Antônio Palocci, o prefeito. Foi aprovado na Câmara Municipal, iniciativa da vereadora Joana Léo Garcia. Daí foi Piracicaba, Belém, Belo Horizonte, Jundiaí. Até chegar ao Plano Nacional. E aí surgiram na Câmara dos Deputados Nelson Marquesan, Chico Vigilante, Pedro Wilson, 3 projetos. No Senado, Renan Calheiros, José Roberto Arruda, Ney Suassuna, 6 projetos, Câmara e Senado, e Nelson Marquesan começou a propugnar para que Fernando Henrique, o presidente, aprovasse que a União viesse a dar o apoio financeiro aos municípios que iniciassem projetos naquela direção. Em agosto de 96, eu levei a maior autoridade sobre o tema da renda básica de cidadania, o professor Felipe Vampares, da Universidade Católica de Louvain, para uma audiência no Palácio do Planalto com Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato Souza e toda a sua equipe. E após 50 minutos de diálogo, o Felipe Vampares reparou: puxa, a hora que nós saímos, o embaixador dos Estados Unidos estava esperando o presidente, ele nos atrasou para conversar conosco. E o Felipe Vampares disse ao presidente Fernando Henrique:
O objetivo importante é um dia chegarmos à renda básica incondicional, mas iniciarmos a garantia de uma renda, relacionando-a às oportunidades de educação, será um investimento em capital humano, uma boa iniciativa. Foi aí que Fernando Henrique deu o sinal verde para a aprovação do projeto de Nelson Marquesan, apensados os outros 5 que eu citei, e pelo qual a União passaria a financiar em 50% os gastos dos municípios que adotassem programas naquela direção. E no primeiro ano, os 20% de menor renda per capita, no segundo ano, os 20% municípios de, então, subsequentes renda per capita, até que no quinto ano todos seriam. Mas antes de chegar no quinto ano, já em 2001, que esse projeto foi de 97, em 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso baixou medida provisória pela qual a União financiaria 100% dos municípios brasileiros que adotassem a renda mínima associada à educação. Em seguida, era ministro da Saúde, José Serra. Você lembra que José Serra e Paulo Renato Souza eram 2 potenciais candidatos a presidente. Então, mas também o Ministério da Saúde passou a administrar o chamado Bolsa Alimentação para as famílias que tivessem crianças até 6 anos de idade, desde que as crianças estivessem sendo vacinadas, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, poderiam ter o benefício da Bolsa Alimentação semelhante ao do Bolsa Escola. Daí veio o auxílio gás, as famílias com renda per capita até meio salário mínimo poderiam obter até R$ 37,00 por mês, por cada 2 meses para comprar o gás. E no primeiro semestre de 2003, com o ministro José Graziano da Silva, o presidente Lula instituiu o programa Fome Zero, pelo qual aquela família que não recebesse de renda pelo menos o equivalente a meio salário mínimo, passaria a ter o direito de receber, per capita, teria o direito de receber um cartão alimentação de R$ 50,00 que só poderiam ser gastos em alimentos. E eu me lembro de ter ido a Guariba e a Cauã, os municípios de menor renda per capita lá no estado do Piauí, ver o lançamento do programa com Graziano e outros. Estava o Wellington Dias lá, interagimos muito desde aquela época. Então, e acontece que em 20 de outubro... Quando houve a unificação de todos esses... Dia 20 de outubro de 2003, há 10 anos, o presidente Lula, tendo em conta aquilo que Miriam Belchior, assessora da Casa Civil de José Dirceu, Ana Fonseca, que tinha grande experiência na reflexão desses assuntos, e Tereza Campelo e outros, um grupo interministerial, sugeriu e o presidente Lula instituiu o Bolsa Família, a unificação desses 4 programas. Em dezembro de 2003, havia 3,5 milhões de famílias inscritas no Bolsa Família, que foi gradualmente aumentando para 4,5, 6,5, 7, hoje 13.840.000 famílias, se tomarmos que em cada família cerca de 3 a 4 pessoas, 3,5, algo assim. Isto significa, Armando, que quase um terço da população brasileira. Um quarto. Dos 201 milhões de brasileiros hoje, cerca de 50 milhões são beneficiários do programa Bolsa Família hoje. Quais foram os resultados? Olha, o Brasil, na década de 90, tinha chegado a um coeficiente Gini de desigualdade, que varia de 0 a 1, 1 com muita desigualdade, 0 com perfeita igualdade, era em torno de 0,60 e poucos,
o que nos deixava dentre os 3 países mais desiguais do mundo. Com as experiências de Bolsa Escola e outros, já foi melhorando e estávamos em 2001 e 2002 com 0,59 de coeficiente Gini. No ano passado chegamos a 0,5007. Ano a ano foi diminuindo gradualmente, portanto, foi diminuindo a desigualdade e diminuindo a pobreza extrema. Segundo a PNAD, a pobreza caiu 19,8%, ou seja, 3,5 milhões de brasileiros saltaram por cima da linha de pobreza, que hoje está estabelecida em R$150. Isso responde aos críticos, quer dizer, o sucesso do Bolsa Família eu acho que é inegável. Como é que o senhor responde hoje àquelas questões colocadas do assistencialismo, de que o Bolsa Família, na verdade, é um grande curral eleitoral para beneficiar os governantes que ficam ali? Como é que o senhor responde a isso? Olha, nós podemos ver o programa Bolsa Família algo de uma maneira semelhante ao direito à aposentadoria. Ninguém diz que alguém é aposentado por causa de um político A, B ou C, ou de um partido A, B ou C. É um direito da pessoa a aposentadoria. O Bolsa Família também precisa ser encarado como isto. Aliás, é interessante notar que o programa Bolsa Família é um programa de natureza federal, administrado pelo governo federal, pelo Ministério do Desenvolvimento Social, com colaboração com as áreas da educação e da saúde, mas que o governo federal repassa os recursos para cada município, e são todos os municípios, 5.000 e quase 600 municípios no Brasil, que são administrados por prefeitos de todos os partidos políticos no Brasil. E não creio que haja uma ligação. É claro que cada prefeito, governador e o presidente tem que estar ciente da responsabilidade de bem administrar os programas de transferência de renda, mas eu não creio que deva ser visto de uma forma assistencial, tem que ser visto como um direito à cidadania. Mais e mais, estudando e interagindo com os economistas, filósofos que estudam as transferências de renda e que inclusive fundaram em 1986 a Rede Mundial da Renda Básica, o Basic Income Earth Network, eu fiquei persuadido de que melhor ainda do que a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo ou do que o próprio Bolsa Família será instituirmos uma renda básica incondicional e igual para todos. E assim, em dezembro de 2001, apresentei projeto neste sentido. Teve como relator o senador Francelino Pereira, que era do PFL, ex-governador de Minas, um homem de extraordinária experiência. Aos 81 anos, ele me disse: Eduardo, eu vou estudar o assunto. Eu nem vou ser mais candidato ao Senado, mas eu dei o meu livro para ele, ele estudou e, de uma forma muito construtiva, me disse: Eduardo, é uma boa ideia, mas você precisa torná-la compatível com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Que tal você aceitar um parágrafo que diga: será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? E eu aceitei, como faz o Bolsa Família. E foi aprovada. E graças a este parágrafo que eu aceitei, foi aprovado por todos os senadores aqui na Comissão de Assuntos Econômicos e caráter terminativo, foi para a Câmara, onde todos os partidos também aprovaram. Em dezembro de 2002 aqui no Senado, dezembro de 2003 na Câmara, e foi para o presidente Lula, sancionar ou não. Eu tive uma longa conversa com o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que compreendeu bem, e disse ao presidente Lula: como é para ser instituído por etapas, é factível, pode sancionar dia 8 de janeiro de 2008,
o presidente Lula sancionou. 2004. De 2004, perdão, 2004. A lei 10.835. Coincidentemente, no dia seguinte, ele sancionou a lei do Bolsa Família, que foi instituída por medida provisória em outubro de 2003, mas em 9 de janeiro de 2004, ele sancionou a lei 10.836 de 2004, que é a lei do Bolsa Família. E que está completando 10 anos agora. Completando 10 anos e que é importante. Uma última pergunta, porque infelizmente o nosso tempo está esgotado. Primeiro, eu queria elogiar a sua memória, porque o senhor historiou todo o processo e eu acho que com bastante detalhes interessantes. E de forma bem... deu o seu ao seu dono, ou seja... Obrigado. Citou todos os participantes dessa jornada, que é uma jornada fundamental para a cidadania brasileira. Certo. Agora eu pergunto, o senhor acha que o Bolsa Família, ao completar 10 anos, que ele supre essa necessidade ou o senhor acha que o seu projeto, que foi transformado em lei, de uma renda básica para todos, ainda é necessário e deve ser implementado? Você sabe que nesta semana eu consegui algo inédito no meu tempo de 23 anos no Senado. Os 81 senadores de todos os partidos, nós assinamos uma carta à presidenta Dilma sugerindo que ela constitua um grupo de trabalho que pode ser coordenado, por exemplo, pelo professor Paul Singer, secretário de Economia Solidária e grande estudioso de como erradicar a pobreza, e com a colaboração da ministra Tereza Campelo, do ministro Marcelo Nerias e de todos os estudiosos do tema, para ver como será instituída, por quais etapas, a renda básica de cidadania, então passando do Bolsa Família para a renda básica de cidadania. Mas como e por que pagar incondicionalmente a todos? Até a nós dois, que temos o necessário para a nossa sobrevivência, para a presidenta Dilma, para o Pelé, para a Xuxa, Antônio Hermílio de Moraes e Elcio Batista? Sim, só que os que temos mais colaboraremos para que nós próprios e todos os demais venham a receber. Que vantagens há? Eliminamos inteiramente a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal. Eliminamos qualquer estigma ou sentimento de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto e por isso mereço tal complemento de renda. Eliminamos o fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito a tal complemento de renda. A pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu iniciá-la, tiver esse tanto e daí vem o governo e me retira o que eu estava realizando naquele programa, então, obtendo naquele programa, eu talvez então entre na armadilha da pobreza e do desemprego com a desistência do trabalho. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, é que haverá o estímulo ao progresso. E é do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano, de que nos fala Amartya Sen em Desenvolvimento como Liberdade, que desenvolvimento, se for para valer, deve significar maior grau de liberdade para todos, é que teremos a maior vantagem da renda básica de cidadania. Para aquela jovem que, às vezes, por falta de alternativa para prover o alimento em casa, resolve vender o seu corpo, para o jovem que, pelas mesmas razões, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver a renda básica para si e para todos, na sua família, essas pessoas vão ganhar o direito de dizer não, agora eu não vou aceitar essa única alternativa que vai ferir a minha dignidade, ser humilhante para mim, que vai colocar a minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso, até que surja uma oportunidade, mais de acordo com a minha vocação. É neste sentido, pois, que o grau de liberdade para todos vai aumentar. E o senhor vai propor, então, à presidenta Dilma a constituição dessa comissão, exatamente, altamente qualificada, para desdobrar a lei que já está aprovada, exato, para a implementação do programa de renda básica mínima para todo cidadão brasileiro, exatamente, independente de ser pobre ou rico. Exatamente. Senador Suplicy, parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo.
nós conversamos sobre o Bolsa Família e sobre o projeto, sobre a lei aprovada por iniciativa do senador Suplicy de implantar em nosso país um programa nacional de renda mínima para todo cidadão e cidadã brasileira. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo via Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessando o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.